Foi publicado aqui no UOL, no dia 11 de agosto de 2026. Aí 17h59, às 18 horas. Então, o jornalista falou assim, olha, publicação do governo dos Estados Unidos é uma verdadeira declaração de guerra. É isso que uma boa parte da imprensa está falando. Que declaração é essa, Josué? Qual que é a declaração? Justamente essa aqui, ó. Não sei se você viu esse posicionamento aqui, ó, essa publicação do Departamento de Estado americano. É um vídeo, né, falando sobre as Américas. Você vai perceber que tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui na América. Algo muito parecido com o que aconteceu na Guerra Fria, para quem entende um pouco de história. Algo muito parecido. Onde a gente tinha a União Soviética se posicionando aqui na América Latina e os Estados Unidos se posicionando para não deixar a União Soviética ganhar espaço. E nesse momento, não é mais a União Soviética, a gente tem a Rússia, mas está representando aqui a União Soviética. E tem um outro elemento também, que é a própria China. Tá? Então, ó, equipe de Lula vê plano de Marco Rubio para impedir reeleição após vídeo dos Estados Unidos sobre o domínio das Américas. Eu não sei se você viu esse vídeo. Esse vídeo aqui foi que chamou a atenção dessa galera aqui. Ó. A publicação do governo dos Estados Unidos é uma verdadeira declaração de guerra. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma escalada na tensão entre Estados Unidos e Brasil. Eu não sei se você está percebendo isso, né? Não é de hoje. Não é de hoje. Muito depois que entrou o Donald Trump, né, que é um cara que tem ideias completamente diferentes das do Lula. Né? Então, o posicionamento do Brasil frente à geopolítica, o Brasil que eu falo, o governo brasileiro, Lula, frente à geopolítica, colocou o Brasil em uma parte do tabuleiro, meu amigo, que chamou a atenção dos Estados Unidos. Então, essa tensão entre Estados Unidos e Brasil, neste momento, nesta semana, acaba de atingir um novo patamar. Nos últimos dias, a gente viu declarações muito importantes, posicionamentos muito importantes de figurões, assim, cara, muito pesados lá dos Estados Unidos. Um deles é o Departamento de Estado americano, que eu vou falar mais pra frente qual que é a importância desse departamento. Eles publicaram um vídeo, como eu te mostrei, e vou te mostrar daqui a pouco na íntegra esse vídeo, esse posicionamento, o que eles estão falando, né, sobre as Américas, o domínio dos Estados Unidos nas Américas. Para mim, eu tô junto com essa galera, como eu falei aqui logo na abertura, né, da imprensa brasileira. Eu acredito que sim, é um posicionamento muito duro que eles fizeram, muito forte, e sim, deixa uma porta aberta para a gente interpretar como um posicionamento de guerra. E se for contra esse posicionamento, pode gerar problemas. Inclusive, o próprio Lula já falou, olha, joga panos quentes em cima disso, eu não quero ninguém atacando o Rubio, eu não quero ninguém do governo atacando os Estados Unidos. O próprio Lula parece que entendeu o recado. Eu não sei se ele entendeu o recado, mas eu acho que alguém passou, alguém da turma dele, do Lula, mandou um recadinho para ele, via telefone. Alguém falou com ele, olha, cara, segura isso aí, porque ninguém quer arrumar problema com os Estados Unidos nesse momento. Então a gente viu também um deputado americano publicar, né, uma montagem aí do Lula indo preso, algemado, né, dentro do mesmo avião que levou embora aí o Maduro da Venezuela, que levou lá para os Estados Unidos. E a gente está vendo também o Palácio do Planalto correndo atrás de tentar entender o que vem por aí. O ministro da Defesa disse recentemente, né, que se alguém tentar invadir o Brasil, é melhor abrir os portões, porque o Brasil não tem a menor capacidade de defender o seu território. Por que ele falou isso num momento como esse? Por quê? Porque realmente existe uma tensão. Essa bandeira está sendo levantada de que, em algum momento, algum país, muito provavelmente os Estados Unidos, podem bater na porta aqui do Brasil para fazer algum tipo de operação. Assim como aconteceu, sim, na Venezuela, assim como aconteceu no Irã, enfim. Então a gente está vendo essa escalada nesse momento das tensões entre Estados Unidos e Brasil. Isso aqui não é minha opinião, não é nada disso, são as informações. É só você abrir aí o jornal, só você abrir a velha mídia, por exemplo, tá aí, a galera, tá todo mundo falando sobre isso, e tá todo mundo vendo, o próprio Departamento de Estado americano, o Marco Rubio, tá todo mundo falando justamente sobre isso, né? Tem gente dizendo que isso aqui é uma coisa do imperialismo americano, né? Uma galera que fala, não, isso
Isso é coisa dos imperialistas, eles são assim mesmo. Tem gente falando que isso aqui é somente uma ingerência. Não, calma, isso aqui é somente uma ingerência entre os representantes, entre o Donald Trump e o Lula, que tem ideias opostas. Tem gente dizendo que os Estados Unidos estão certos, porque, cara, ninguém aguenta mais as aberrações que estão acontecendo aqui no Brasil, principalmente com o governo Lula. Várias aberrações jurídicas, aberrações econômicas. A gente está vendo a insegurança, cara, aumentar cada vez mais aqui no nosso país. Mas por que exatamente agora os americanos resolveram virar os olhos para o Brasil? Porque, meus amigos, o que está acontecendo, o que a gente está conversando aqui, não somente eu e você que a gente está trocando essa ideia. Isso tá, esse assunto, né? O Brasil virou capa no mundo inteiro. Nas mesas de conversa está todo mundo falando sobre o Brasil. Principalmente por conta do Alexandre de Moraes, por conta do posicionamento do Lula. O mundo inteiro está falando sobre isso. Assim como o mundo inteiro falou sobre a Venezuela, assim como o mundo inteiro estava falando sobre o Irã, está todo mundo agora virando os olhos para o Brasil. E os Estados Unidos estão virando os olhos para o Brasil agora. Por quê? Porque algumas coisas muito esquisitas aconteceram aqui no Brasil, principalmente nas últimas semanas. Se a gente for falar aqui de narcoterrorismo, né, enfim, do posicionamento, né, dos BRICS, de falar de fim ao dólar, tirar os países fazerem transações por fora do dólar, né, do Lula falar, quem foi que definiu esse negócio de dólar tem que ser a moeda global, ele não entende de economia, o Lula, infelizmente a gente tem um presidente que é analfabeto, não entende de economia, ou ele não entende de geopolítica, eu acho que ele entende, mas ele se faz de burro, ele entende muito bem, pelo menos de geopolítica, mas de economia ele tá colocando ali que quem foi que definiu esse negócio de dólar? Isso aqui, cara, toda vez que alguém levantou essa questão no mundo, deu problema. Deu problema. E não tem que ser o Brasil para levantar essa bandeira. A gente não tá falando aqui que o dólar é a última Coca-Cola do deserto, mas pelo menos é a moeda que o mundo inteiro pelo menos confia. Confia 100%? Não, a gente não confia 100% em nenhuma moeda de Estado, nenhuma moeda de governo. Mas a gente vai confiar no renminbi, no yuan lá da China? Vai confiar o quê? No real? Na moeda do BRICS, sei lá? No peso? Vai confiar em quem? Não adianta, cara. Você vai fazer transação com outro país, a moeda é dólar. Por quê? Por causa da confiança. É a mais ampla confiança de todos os tempos. 100% confiável, Josué? Não é. Mas é a melhor que a gente tem. Então, toda vez que alguém levantou essa questão, deu problema. Foi assim na Líbia, no Iraque, né? Agora está sendo com o Brasil levantando essa questão. Nem a Rússia ousou falar sobre isso, nem a China está falando sobre isso. Eles pegaram o Lula, botaram o Lula de bode expiatório e falaram, vai lá, fantoche, fala lá. Se der problema, explode lá nas costas dos brasileiros. Não vem bater nada aqui na China nem na Rússia, não. Então o Lula assumiu esse papel. Fora isso, essa semana exclusivamente, aconteceram algumas coisas que talvez você não saiba, mas que chamaram a atenção do mundo inteiro. Por exemplo, a começar pelas tarifas. As tarifas todo mundo já sabe, né? Os Estados Unidos taxaram os produtos brasileiros em duas frentes. Uma tarifa de 25%, que é o resultado de uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras, envolvendo aqui o PIX, propriedade intelectual, desmatamento ilegal. Essa tarifa de 25% foi exclusiva aqui para o Brasil, mas também os Estados Unidos não tarifaram somente o Brasil, vários outros países no mesmo dia. Além disso, o Brasil ainda recebeu uma outra taxa de 12,5% ligada a uma apuração sobre trabalho forçado que atingiu dezenas de países. Os Estados Unidos levantaram quais são os países que têm histórico de trabalho forçado e aconteceu aqui no Brasil recentemente, para quem não sabe, lá em Camaçari, o próprio Ministério do Trabalho falou que está acontecendo trabalho escravo lá. Então não é uma novidade para ninguém isso, né? Então, somando as duas tarifas, 37,5%. O Brasil não aceitou, obviamente, né? E o Brasil, para tentar reverter essas tarifas, entrou na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, contestando as tarifas, alegou que essas medidas violaram o Acordo Geral das Tarifas lá de 1994. Até aqui tudo normal, né? País que está sendo taxado, obviamente ele vai contestar, vai nos órgãos competentes para isso, faz parte, é o procedimento padrão. Só que, nessa semana, a China pediu para entrar junto com o Brasil. Ou seja, a China
entrou do lado do Brasil, formalizou também esse pedido na OMC, alegando que as medidas americanas também afetam não só o Brasil, mas também as exportações chinesas, como se a China fosse um exemplo de ética, né, de diplomacia. Ou seja, a China está entrando formalmente numa disputa comercial ao lado do Brasil contra os Estados Unidos. Isso aqui é algo muito importante, cara. Muito importante. Ah, Josué, é sério isso? Bom, vamos lá. Tá aqui, saiu aqui na BBC News Brasil. Depois você pesquisa. Né? Saiu aqui no dia... Agora, no dia de hoje é 2 horas atrás. Beleza? Qual que é o título? Entrada da China na ação do Brasil na OMC, Organização Mundial do Comércio, ajuda a combater a guerra tarifária contra os Estados Unidos. Ou seja, a gente já sabe aqui que a China entrou nessa jogada. O Brasil ganhou um reforço importante no seu enfrentamento ao tarifaço dos Estados Unidos nessa semana, depois que a China pediu para participar das consultas na Organização Mundial do Comércio sobre a ação brasileira contra o tarifaço imposto pelo Donald Trump. Ou seja, a turminha aqui dos amigos do Lula, eles estão se movimentando. A China se movimentou. Falou, não, peraí, vou entrar junto contigo nessa parada aí. Então isso aconteceu essa semana. Entendeu? Acabou de acontecer exatamente nessa semana. Esse aqui é um primeiro ponto. China, Brasil, entrando na OMC contra os Estados Unidos. Aqui já levanta um balãozinho, né? Esse foi o primeiro ponto. Só que, antes da China entrar nessa jogada, segundo a jornalista Daniela Lima, aquela mesmo que falou agora o pobre vai voltar a andar de avião, agora o pobre vai voltar a comer bem, gosta de comer bem, gosta de se vestir bem, né? Mostrando lá as ações das empresas, que depois, se a gente for analisar o que aconteceu, meu amigo, é desastre. Essa mesma Daniela Lima, que tem contatos com a turma lá de Brasília,